Imagine uma cidade de mármore e ouro, o centro do mundo conhecido. O Coliseu ruge com a aclamação de 100.000 vozes. Legiões disciplinadas marcham em formação perfeita, estendendo o poder da águia romana até os confins da terra. Aquedutos monumentais, verdadeiras artérias de pedra, levam água e vida a uma civilização que se acreditava eterna. Esta era Roma, o império em seu apogeu, uma potência aparentemente invencível e imortal. Mas, como todas as grandes construções da história, até mesmo a poderosa Roma não estava imune às fissuras do tempo. Em um mapa que outrora representava domínio absoluto, rachaduras começam a surgir, pressagiando uma tempestade que abalaria os alicerces do mundo ocidental. A história da queda de Roma não é a história de um único evento, mas de uma longa e dolorosa erosão. A semente da destruição começou a germinar muito antes dos portões serem derrubados. O século III foi um período de caos implacável, uma era de anarquia militar que quase desfez o império por dentro. O trono imperial tornou-se um prêmio sangrento, disputado em uma sucessão vertiginosa de golpes, assassinatos e guerras civis. Em menos de 50 anos, mais de 20 homens reivindicaram o título de imperador, e quase todos encontraram um fim violento. O campo de batalha não era mais uma fronteira distante. Ele se moveu para o coração do império, com legiões romanas marchando umas contra as outras, derramando o sangue que deveria defender suas fronteiras. Essa instabilidade política paralisou a administração e abriu a porta para uma crise econômica devastadora. A moeda, outrora o símbolo da estabilidade romana, foi desvalorizada ao ponto de quase não ter valor, e o peso dos impostos para financiar guerras intermináveis esmagou os cidadãos, que entregavam seus últimos bens para sobreviver. O poderio militar de Roma, a espinha dorsal do seu império, começou a se deteriorar visivelmente. O legionário disciplinado e leal do passado, que lutava por glória e cidadania, foi gradualmente substituído. Desesperados por homens para preencher suas fileiras dizimadas, os imperadores passaram a depender cada vez mais de mercenários, muitos deles provenientes das mesmas tribos germânicas que pressionavam as fronteiras. Esses guerreiros eram habilidosos, mas sua lealdade não era à águia romana ou à ideia de Roma, mas sim ao ouro e ao general que lhes pagava. A disciplina se erosionou e a coesão das legiões se desfez. Nas fronteiras do Reno e do Danúbio, as defesas enfraquecidas mal conseguiam conter as ondas cada vez mais ousadas de invasores que, vendo a fraqueza interna, sentiam a oportunidade de saquear as riquezas do império. O ponto de ruptura, o momento em que a ideia da Roma invencível foi quebrada para sempre, chegou no ano de 410. Os visigodos, liderados por seu rei Alarico, fizeram o impensável. Após anos de migrações, batalhas e promessas quebradas pelo governo romano, eles marcharam sobre a Itália e sitiaram a própria cidade eterna. Durante séculos, os muros de Roma não haviam sido violados por um exército estrangeiro. Mas agora, os portões foram abertos e uma horda de guerreiros invadiu as ruas que antes viram os desfiles triunfais de César e Augusto. Por 3 dias a cidade foi saqueada. Palácios foram queimados, tesouros acumulados ao longo de gerações foram pilhados, e o caos reinou onde a ordem prevalecera por tanto tempo. Cidadãos aterrorizados fugiam em pânico, percebendo que nada era sagrado, que sua proteção havia desaparecido. Em meio às chamas e à fumaça que envolviam a capital do mundo, o estandarte dourado da águia romana, símbolo de um poder inabalável, jazia caído na poeira e na sujeira da rua. A queda de Roma não estava completa, mas a sua alma havia sido ferida de morte. O saque de 410 foi uma ferida mortal. Embora Roma sobrevivesse fisicamente, sua alma, sua aura de invencibilidade, foi quebrada para sempre. A crise acelerou a grande fratura do império. Enquanto o Império Romano do Oriente, que chamaríamos de bizantino, se fortalecia atrás das muralhas de Constantinopla, o Ocidente sangrava. Suas províncias mais ricas estavam perdidas, suas colheitas eram saqueadas e seus tesouros eram usados para pagar tributos a inimigos que antes eram desprezados. Estradas que uniram o mundo conhecido agora eram caminhos de bandidos. Aquedutos que saciaram a sede de milhões secaram. A ordem romana desmoronava. E no vácuo de poder, novas forças surgiram. Das estepes da Ásia Central,
veio o mais temido de todos, Átila, o Huno, o autoproclamado flagelo de Deus. Ele não buscava conquistar e governar. Ele buscava saquear e quebrar o que restava do orgulho romano. Legiões remanescentes, compostas quase inteiramente por mercenários bárbaros, foram reunidas para detê-lo. Mas cada batalha, ganha ou perdida, era um passo a mais para o abismo. Em 455, o pesadelo se repetiu. Os vândalos vindos do norte da África saquearam Roma por 2 semanas, uma pilhagem sistemática e cruel que deu origem a uma nova palavra, vandalismo. O poder real no Ocidente já não pertencia aos imperadores, mas aos seus generais bárbaros, os mestres dos soldados, como Ricimer, que nomeavam e depunham imperadores como se fossem fantoches. Foi nesse cenário de farsa e decadência que o último ato foi encenado. O trono foi ocupado por um menino, Rômulo Augusto, cujo nome ironicamente combinava o do fundador de Roma e o do primeiro imperador. Ele era uma sombra, um eco de uma glória perdida. A cortina final caiu em 476. Odoacro, um chefe germânico cansado da farsa, marchou sobre Ravenna. Não houve uma grande batalha. Odoacro entrou nos aposentos imperiais e confrontou o jovem imperador. Em um ato de misericórdia ou desprezo, ele poupou a vida do menino, mas o despiu de seu manto púrpura. As insígnias imperiais, o diadema e o cetro, foram empacotadas e enviadas para o imperador do Oriente, em Constantinopla. A mensagem era clara. Um único imperador era suficiente. O Império Romano do Ocidente não existia mais. Onde antes havia um único império, agora surgiam os reinos dos francos, dos visigodos, dos ostrogodos. As ruínas do Fórum Romano não são o túmulo de um império. São o berço de um novo mundo, o mundo da Idade Média.